Oi, gente. Então, vamos falar da primeira questão da apostila, que o pessoal já está perguntando, né? Que estão com dúvida, que não estão conseguindo achar a resposta. Então, vamos, conforme a gente combinou, primeiro para a leitura da pergunta, para depois a análise do texto, que é o que facilita um pouco mais, né? Então, vamos lá para o enunciado. Em relação ao texto base, é incorreto afirmar que. Então, observe que aqui tem essa palavrinha muito importante, incorreto afirmar. Ou seja, dessas 5 alternativas, vai ter 4 verdadeiras. E talvez seja isso que vocês estão quebrando a cabeça e se perguntando: meu Deus, mas é essa que está certa, mas a outra também está certa, mas a outra também está certa, eu não estou conseguindo achar a alternativa verdadeira. Mas é por isso, porque não tem uma alternativa verdadeira, tem 4. Vocês precisam encontrar a incorreta. Então, letra A. Trata-se de um texto argumentativo, em que a autora defende um ponto de vista. Eu não vou ler o texto com vocês agora aqui, porque vocês têm na apostila, qualquer coisa. Se não tiver com a apostila, pode pausar o vídeo aqui para ver as informações, né, para ler o texto. Então, não vou ler para não ficar muito longo o vídeo. Mas esse texto, sim, é um texto argumentativo, tem todas as características de um texto argumentativo, conforme a gente havia comentado lá já em sala de aula sobre as principais características desse gênero, né? A autora defende um ponto de vista, ela traz vozes de autoridade, ela argumenta, né, em favor do ponto de vista dela. Então, sim, a letra A está correta. O título já dá indícios do argumento defendido pela autora. Aí tem gente que pode dizer assim: ah, professora, mas é uma pergunta que ela está fazendo, então ela não está fazendo nenhuma afirmação. Será que não? Ela diz assim, ó, porque a educação na primeira infância é uma etapa fundamental. Ela está afirmando que a educação na primeira infância é uma etapa fundamental. E só está perguntando por quê. Ou seja, é sobre isso que ela vai discorrer no texto. Ela vai provar durante o texto, ela vai tentar fazer a gente acreditar, concordar com ela com isso, que a primeira infância é uma etapa fundamental. Então, ok, letra B correta. A autora fundamenta os seus argumentos, não se limitando ao senso comum e ao achismo. O que é isso? A autora não coloca só palavras dela no texto, ela traz argumentos, fala vozes de autoridade no texto, né? Olha aqui, por exemplo, estudos da Organização Mundial de Saúde, ó, Unicef. Então, isso são vozes de autoridade, são vozes que são especialistas nessa área. Então, ela prova que não é um argumento, não é uma ideia só dela, que tem estudos que comprovam. Foi publicado na coluna Educação da revista Carta Capital em 25 de janeiro de 2022. Essa informação está aqui, ó. 25 de janeiro de 2022, revista Carta Capital, aqui embaixo, ó. Então, vocês tinham essa informação em duas fontes, em dois espaços do texto, em dois lugares, né? E o tema principal é a função do governo na formação dos brasileiros. Isso a gente sabe que não. Por quê? Apesar do texto falar aqui embaixo, ó, que é a função, vamos achar aqui, investir na formação dos brasileiros é uma prioridade que deve mobilizar o governo, o terceiro setor, as famílias e toda a sociedade, ela não diz durante o texto, ela não fala durante o texto inteiro dela, ela não foca principalmente na função do governo na formação dos brasileiros. Não, ela só fala do quanto essa etapa da primeira infância é fundamental e quem é responsável ali por ela, não só o governo, né? Tanto é que ela cita três responsáveis aí, né? Governo, terceiro setor, 4, governo, terceiro setor, famílias, toda a sociedade. Certo? Então, gabarito, letra E.